Olá, galera. Eu sou o Caio, aluno do curso de Ciências Biológicas da UNB, faço parte do programa da Residência Pedagógica e a gente vai continuar falando do grupo dos invertebrados. Nesse grupo, agora, nós vamos falar brevemente, lembrando que é uma revisão, do filo Molusca, que é os moluscos. Representando esse filo, nós temos os gastrópodes, os bivalves, que vão ser as ostras e mexilhões, como por exemplo, e os cefalópodes, né? A lula, o polvo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses grupos. Então, os moluscos, né, uma característica gerais deles aqui é que eles vão ser animais de corpo mole. Diferente, por exemplo, dos artrópodes, que vão ter o exoesqueleto de quitina, nós não teremos isso nesse grupo, né? Nós vamos ter animais de corpo mole. Não possuem segmentos também, como a gente viu, por exemplo, no grupo dos artrópodes também, que possuem segmentos diferentes, por exemplo, as centopeias e que possuem diferentes segmentos, aqui eles não vão possuir esses segmentos. Poderão possuir ou não conchas que vão ser de calcário, isso é uma característica desse grupo, dos moluscos. No caso, por exemplo, dos caracóis, essas conchas serão visíveis, né? Nos bivalves também. Entretanto, né, não acontecerá, por exemplo, nas lesmas, no polvo. A maioria desses animais eles vivem no mar, mas também eles podem viver na terra, né? No caso do caracol, dos caramujos, das lesmas. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte estrutural. Esses animais são divididos em três partes principais. A cabeça, como a gente consegue ver aqui, o pé, que no caso dos moluscos serão diferentes, por exemplo, dos cefalópodes. Aqui no cefalópodes, desse grupo, os pés serão diferentes. Então, a cabeça, os pés, aqui no caso, né, desse molusco, a concha, no caso do caracol, e a massa visceral. A cabeça, né, ela vai ser adaptada para a busca de alimentos e a gente vai também ter várias células sensoriais aqui. Essa cabeça, ela não vai ser tão bem desenvolvida em animais que vão ser césseis e filtradores, como por exemplo no grupo dos bivalves. Eles não possuem uma cabeça tão desenvolvida, né? Eles são sésseis e vão ser filtradores. Então, por conta disso, eles não possuem uma cabeça desenvolvida porque também não precisam, porque são sésseis. Os pés, vão ser usados para locomoção, e no caso, por exemplo, dos cefalópodes, vão ser modificados em tentáculos e serão usados para nadar, caminhar e capturar presas. E a massa visceral, onde vai ser, né, alojada aqui os órgãos internos. Os bivalves, que ali vão ser representados pelas ostras e mexilhões, não possuem rádula. Quem vai possuir rádula são os outros moluscos. No caso, por exemplo, os caracóis, caramujos, das lesmas, eles vão produzir essa língua raladora, que a gente dá o nome de rádula, que é uma língua que vai ali raspar os alimentos, as algas, ali as cianobactérias e tudo mais. E essa língua raladora, que a gente dá o nome de rádula, ela vai possuir dente de quitina. Importante, pois ela é dura o suficiente para poder fazer essa raspagem. Os moluscos, vão apresentar o sistema circulatório aberto, né? Um sistema circulatório no qual o sangue ele vai passar por vários tecidos, diferente, por exemplo, de cefalópodes, que vão possuir um sistema circulatório fechado, como o nosso. Por exemplo, a gente tem um sistema circulatório fechado. Os cefalópodes, que são ali o polvo e as lulas, também vão possuir um sistema circulatório fechado. O sistema nervoso vai ser composto por gânglios, ou seja, um sistema nervoso ganglionar. Agora a gente vai falar um pouquinho do grupo dos gastrópodes. O grupo dos gastrópodes, alguns, por exemplo, caracols e caramujos, vão possuir uma única concha de calcário, por exemplo, diferente dos bivalves. Os bivalves vão possuir duas conchas de calcário. Aqui nós teremos uma única concha. Uma característica desse grupo também é que eles vão possuir um pé bastante volumoso, como a gente vê aqui, que vão ser usados para movimentação. Alguns deles vivem em ambientes terrestres, água doce ou marinha.
O caracol é o representante mais comum desse grupo. As lesmas, entretanto, elas não vão possuir essa concha de calcário, como, por exemplo, caramujos e caracóis. Outra característica desse grupo é que eles vão possuir pulmão na cavidade do manto. A gente consegue ver aqui, ó, o pulmão, tá? Então, uma respiração pulmonar, diferente, por exemplo, dos cefalópodes, que vão ter uma respiração branquial, dos mexilhões também, ali, dos bivalves. Podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, podem ser indivíduos que possuem o sexo masculino e feminino ou separado, até um macho e uma fêmea. A fecundação ela pode ser interna ou externa. Um exemplo, por exemplo, é o caracol aqui, o caracol de jardim, que é bem comum. Ele libera esses ovos, né? Esse aqui é um indivíduo monóico, ou seja, ele possui os dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Entretanto, a fecundação ela vai ser interna com o desenvolvimento que a gente chama de direto. Tem o desenvolvimento indireto e o desenvolvimento direto. Nesse caso aqui, o desenvolvimento vai ser direto, a fecundação vai ser interna, e aí ele vai colocar esses ovos aqui. Aqui um pouquinho da gente, para a gente poder ver como que funciona a estrutura, como que é a estrutura, né, desses grupos. Lembra que o caracol é o mais comum? Então, a gente tem aqui a boca, a rádula, que é aquela língua que vai possuir dentes de quitina para poder fazer raspagem dos alimentos, o estômago, o pé, que vai ser bem desenvolvido, o coração, aqui o pulmão, o ânus, né? Ou seja, vai possuir o sistema digestório completo, começa na boca e termina no ânus, aqui a glândula digestiva, os olhos, o tentáculo, que vai ser importante para questões sensoriais, e, e os olhos aqui. Agora a gente vai falar do grupo dos bivalves, que é mais representado pelas ostras, pelos mexilhões, né? Aqui a gente tem uma gama de diversidade desses bivalves marinhos com as válvulas fechadas, ou seja, são animais que vão possuir duas válvulas. Diferente, por exemplo, lá do caracol a gente tinha o quê? Uma concha, aqui nós teremos duas, né? Tanto que a gente vê quando encontra eles assim. Então eles abrem e fecham. Eles vivem em substrato arenoso, né? E são de ambientes de água doce ou marinha. Representantes são os mexilhões e as ostras. Eles também vão usar o pé para se locomover e para cavar no substrato. Entretanto, eles vão possuir o que a gente chama de biço, que vai ser esses fios aqui que vão ajudar eles a se fixarem no substrato. Lembrando lá que a gente falou que esses aqui são animais filtradores e sésseis. Eles, né, apesar deles se locomoverem, eles são filtradores. Então, eles usam esse bicho para se fixar, né, no substrato e poder ali filtrar, às vezes, o próprio alimento na água. A gente vai ver um pouquinho agora também da estrutura corporal dos bivalves. Eles possuem brânquias, né, estão dentro do mar, e essas brânquias vão ser usadas tanto para troca gasosa quanto para filtrar os alimentos. Podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, podem possuir indivíduos que possuem os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, ou espécies que os sexos são separados, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação ela vai ser externa, então o macho vai liberar o espermatozoide, a fêmea os óvulos, e a fecundação vai acontecer ali fora do organismo materno. Vai ter o desenvolvimento larval e vai ser um desenvolvimento também que a gente chama de direto. Aqui um pouquinho da organização interna de um bivalve. Uma ostra, por exemplo, a gente consegue ver que o coração, apesar de ser um animal aquático, vai possuir brâncas, vai ter o coração, essas brâncas elas vão ser usadas para filtrar, né, e para realizar troca gasosa, vai ter a concha que a gente vê aqui, o estômago, a glândula digestiva, o músculo, a boca, os palpos labiais aqui e os pés. Lembrando que os pés também vão ser usados para locomoção, mas eles são animais que vão ficar mais aderidos ao substrato que realmente se locomovendo. E é isso. Aqui, ó, uma foto de um bivalve de verdade, mostrando aqui as brânquias. Os cefalópodes, e nesse grupo está os polvos e as lulas, que são bastante conhecidos.
Eles, diferentes dos outros grupos, vão possuir pés modificados em tentáculos com ventosas. A gente consegue ver aqui, ó, esses indivíduos que possuem, né, tentáculos. E essas ventosas aqui, elas serão usadas para aderir coisas. Por exemplo, esses animais, eles são predadores. Então, esses tentáculos, essas ventosas vão ajudar ali na predação. Vão pegar, vão conseguir prender as suas presas e conseguir ali se alimentar. São marinhos e vão respirar por brânquias e vão possuir sistema circulatório fechado. Diferente de outros grupos que a gente viu que possuem sistema circulatório aberto, este grupo vai ter o sistema circulatório fechado. São dioicos, ou seja, né, vão possuir sexos separados. A fecundação é interna, porém os polos e as louras vão ter o macho vai ter a fêmea, eles vão copular, a fecundação vai ser interna. Eles vão colocar ovos, esses ovos vão se desenvolver e vão gerar novos indivíduos, lulas, novos povos. E vai ter um desenvolvimento que a gente chama de direto. Então, galera, é isso. Valeu!